É altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Muito bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos esta semana com notícias de auroras em Júpiter e também do Oceano de Encélado. Precisamente. Vamos começar então por Júpiter e começamos logo por dizer que, por vezes, para compreender melhor um planeta, nós não precisamos sempre de enviar para lá sondas. É o que nos conta esta primeira notícia de Júpiter, porque reúne nos trabalhos observações feitas em 2016 e 2017 dos telescópios espaciais Chandra, da NASA, e XMM Newton, da ESA, que são telescópios que tentam detectar os eventos mais energéticos do universo. Operam ali no comprimento de onda do raio-x, raios gama, e, portanto, estão habituados a ver fenómenos energéticos. E foi isso que encontraram precisamente em Júpiter. Júpiter tem auroras, autenticamente auroras, de raio-x. Isso é único em Júpiter. Nós não encontramos outras auroras com este comprimento de onda noutros planetas do Sistema Solar. E então o que eles descobriram foi que há dois pontos quentes claramente identificados, no Polo Norte e no Polo Sul de Júpiter, que são responsáveis, no fundo, por estas auroras de raio-x. E, curiosamente, são absolutamente independentes, ao contrário das auroras do nosso planeta Terra, em que são, no fundo, espelhos entre si, porque o campo magnético é exatamente o mesmo. Estas auroras raio-x que se encontram em Júpiter têm um comportamento completamente diferente no Polo Norte e no Polo Sul, e é algo que ainda está a tentar compreender porque é que isso acontece. Em primeiro lugar, raio-x. Porquê a radiação tão energética associada aqui a Júpiter? Ainda não há nenhuma explicação para isso. Apesar de Júpiter ser um autêntico monstro em termos da sua massa e do seu campo magnético, o que os cientistas pensam é que há ali uma interação entre o campo magnético de Júpiter, a sua magnetosfera, e o vento solar, que nas camadas mais elevadas cria, no fundo, algumas ondas magnéticas. E as partículas energéticas do campo magnético de Júpiter fazem um autêntico jogo de surf ao longo dessas ondas. Só que os astrónomos voltam sempre à mesma questão. Só que não se consegue perceber como é que conseguem criar partículas tão aceleradas para criar raio-x. Portanto, é um dos mistérios que nos lança o Chandra e o XMM Newton, aproveitando o facto também de termos uma sonda, a Juno, que está precisamente em Júpiter a tentar desvendar estes mistérios. E como disseste muito bem, temos também novidades de Encélado. Portanto, passamos de Júpiter para uma das luas de Saturno. E Encélado conta-nos que o modelo que foi apresentado esta semana e que pela primeira vez é um modelo que consegue explicar a dinâmica interior de Encélado, o aquecimento de Encélado e a própria, o mecanismo, digamos assim, do próprio oceano. Então o que diz esta nova teoria, apoiada em dados da Cassini, lá está, acabou a missão Cassini, mas vamos ter muitos dados da Cassini para trabalhar ao longo de décadas, diz o seguinte: nós sabemos que temos um oceano líquido gigantesco por baixo da crosta gelada de Encélado. Nós temos jatos de vapor de água que eruptam a partir da superfície de Encélado. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre a existência daquele oceano líquido. Se é líquido, tem que haver algo a aquecer. E, portanto, nós também pensávamos que conhecíamos muito bem o sistema de aquecimento de Encélado, que passava por haver ali uma fricção entre marés gravitacionais. Ou seja, como tem Saturno ao lado, a maré gravitacional criada entre os dois planetas faz ali uma espécie de afastamento, dilatação, contração da crosta de Encélado, e isso faz aquecer, no fundo, aquela Lua. Só que o que dizem os cientistas responsáveis por este estudo é que esse mecanismo apenas não pode explicar o calor interno de Encélado, porque se nos fiássemos apenas nesse mecanismo, então o oceano de Encélado estaria congelado em apenas 30 milhões de anos. Mas não, ele está lá e é líquido. Então o que é que diz este novo estudo? Diz que, se porventura o núcleo de Encélado for poroso, cerca de 20 a 30% mais ou menos vazio, digamos assim, então nós temos um trânsito, um transporte de, precisamente, o oceano de Encélado pelo interior do núcleo de Encélado e que faz aquecer, precisamente, esse oceano. Se isto for verdade, então o que diz o modelo é que temos aqui uma explicação perfeitamente cabal para termos um oceano líquido em Encélado, mas muito mais interessante do que isso, Cristiana. Este modelo diz que, se este núcleo existir, se for poroso, então nós temos a presença deste oceano líquido durante milhares de milhões de anos. Ou seja, isto para os astrobiólogos também é uma excelente novidade, porque diz que então também temos tempo. Além de já termos os nutrientes e a energia necessária para a vida, agora o que nos diz este modelo é que também há tempo suficiente para algo de interessante do ponto de vista biológico poder acontecer em Encélado.
E de modo que este estudo também diz que, também explica por que razão é que nós temos estes jatos de vapor de água, sobretudo nos polos. Porque este efeito de aquecimento através do núcleo é muito mais visível, a sua expressão, digamos assim, precisamente nos polos. Nós sabemos que a crosta gelada tem uma espessura média de 20 km, 20-25 km, mas nos polos tem apenas entre 1 a 5 km. E lá está. E este modelo explica então porquê. Porque se de facto o oceano passar pelo núcleo e é aquecido pelo núcleo poroso, os efeitos são muito mais visíveis nos polos. E, portanto, continuamos a trabalhar com os dados da Cassini para perceber um bocadinho melhor Encélado. Miguel, há uma estrela que recusa desaparecer e também um exoplaneta que não deveria existir. Quase uma parte um bocado esotérica deste programa, não é? Vamos falar de uma estrela que se calhar não devia existir e de um planeta que também não deveria existir. Mas primeiro à supernova. Em 2014, houve um conjunto de astrónomos que detectou, a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância da Terra, um brilho muito grande associado àquilo que eles pensavam que era a explosão de uma grande estrela, a parte final da vida de uma grande estrela, uma supernova. Os astrónomos olharam para aquela supernova e pensaram, bom, isto é capaz de ser uma supernova típica, muito provavelmente o que nós vamos ter é um pico de luminosidade e depois, tal como nós conhecemos os nossos modelos teóricos e observacionais, ao longo dos 100 dias seguintes, o brilho vai desvanecer. Pois é, eles pensavam que era isso que ia acontecer, mas o que é certo, Cristiana, é que este gráfico mostra-nos, ao longo de 600 dias, esta supernova andou a crescer e a diminuir a sua luminosidade. Andou autenticamente a brincar, entre aspas, com os astrónomos que pensavam que isto era uma supernova normal, mas não. Também não é normal na quantidade de energia que foi libertada por esta supernova, um valor nunca antes registado pelos astrónomos, mas de facto o que cria muita interrogação é este brilho, esta variação de brilho ao longo de 600 dias, que não cabe propriamente em nenhum modelo de formação que estuda a formação e a evolução das estrelas. Mas mais importante do que isso também, é isto que nós estamos a ver neste gráfico, é que os astrónomos foram logo a correr para os arquivos de observação daquela zona do céu e encontraram que em 1954, como vemos nesta imagem, encontraram ali uma explosão muito parecida com uma supernova exatamente naquele sítio. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que aquela estrela, já em 1954, tinha um evento muito parecido com uma supernova. Portanto, estamos a falar então de um evento que, de parte final da vida de uma estrela, que nós não conseguimos, que os astrónomos não conseguem compreender. Ora, esta estrela terá uma massa superior a 50 vezes a massa do Sol. É muitíssimo maior do que o Sol e provavelmente estamos perante a explosão do final de vida de uma estrela mais energética alguma vez visto. Os astrónomos não têm nenhum modelo teórico para isto. Supõem que isto pode encaixar num modelo teórico, muito teórico supernova, que diz que estrelas com esta massa tão elevada, têm uma temperatura no seu núcleo tão elevado, que convertem energia, lembramos da equação de Einstein, E igual a mc², convertem energia em massa, mas é uma massa constituída por matéria e antimatéria. Eletrões e positrões. E que, portanto, quando existe essa transformação, então temos escalas de energia muitíssimo elevadas e, mais do que isso, podemos ter várias explosões da estrela ao longo da sua vida, com o núcleo intacto, até à última explosão que a transforma num buraco negro. Ora, mas isso é apenas um modelo teórico. Ainda não sabemos se é este o caso. E, além disso, para terminar muito rapidamente sobre esta estrela, há duas questões muito interessantes relacionadas com este evento. Em primeiro lugar, dizem os astrónomos que, se de facto esta energia é de tal maneira colossal, então é de tal maneira colossal que pode afetar a própria estrutura da galáxia. Dito de outra maneira, se nós tivéssemos mais supernovas deste tipo numa galáxia, ela poderia afetar a própria estabilidade estrutural da própria galáxia. Segundo ponto muito interessante. Esta é uma estrela com mais de 50 vezes a massa do Sol. O que nós conhecemos dos modelos cosmológicos é que este tipo de estrelas eram frequentes, absolutamente frequentes e banais, digamos assim, no universo primitivo. O universo primitivo era ocupado por estrelas muitíssimo grandes, com uma massa muitíssimo elevada e com um período, obviamente, com uma duração de vida muito baixa. Foram elas que nos deram os primeiros elementos pesados do universo. O que nos diz agora este estudo é que nós estamos perante a presença de um dinossauro estelar. Nós não estávamos à espera de encontrar estrelas com esta massa. E, portanto, a sua própria existência é um grande enigma para os astrónomos. E então, vamos para o outro enigma, que é o tal exoplaneta, que foi também descoberto, foi anunciado também nestas semanas. Um exoplaneta que, e porquê é que não deveria existir? Estamos a falar de um exoplaneta que é o chamado um Júpiter quente, um planeta muito grande,
que orbita muito próximo à sua estrela, a cerca de 3% da distância da Terra ao Sol. Mas que orbita uma estrela muito, muito, muito pequena. Tem apenas metade da massa do nosso Sol, tem apenas metade do diâmetro do nosso Sol. E o que os astrónomos pensavam era que, sim, este tipo de estrelas muito pequenas também pode dar origem a exoplanetas, a planetas como nós conhecemos, mas planetas rochosos. Não planetas gigantes, não planetas gasosos, porque não há, à volta destas estrelas, matéria suficiente para criar este tipo de exoplanetas. Pronto, lá está o Cosmos a dar mais uma lição aos astrónomos. Não, é que este exoplaneta é um Júpiter quente. É grande, é muito grande e orbita muito próximo desta estrela. E, portanto, lá estão novamente os astrónomos a coçar um bocado as cabeças para tentar perceber como é que a formação planetária, como nós a conhecemos, pode dar origem a um gigante gasoso à volta de uma estrela pequena. Miguel, e hoje, para terminar, a última fronteira, trazes sugestões de livros. Sim, é sempre absolutamente delicioso termos aqui sugestões de livros. Vamos começar, se calhar, aqui da direita para a esquerda, com Sir Martin Rees, Para o Infinito, Horizontes da Ciência. É a mais recente proposta da Gradiva. Isto nasce de um conjunto de 4 conferências feitas por Martin Rees para a BBC e em que, no fundo, ele fala aqui sobre a ciência e a nova capacidade, como é que a comunicação da ciência se habitua aos novos tempos, a condição do cientista, o acompanhamento da ciência e tecnologia com o progresso moral do homem. É, portanto, um grande resumo do que tem sido a grande obra de divulgação científica de Martin Rees ao longo dos tempos. Depois das edições de Desassossego, uma chancela do Grupo Saída de Emergência, do meu amigo Luís Couto Real, eis um livro que ninguém estava à espera que aparecesse. A Verdade e a Mentira das Vacinas, do pediatra Mário Cordeiro, em que, no fundo, ele ataca, e muito bem, aqui, o movimento anti-vacina que aparece um bocadinho por todo o mundo, apresenta a ciência que explica por que razão é que as vacinas são eficazes e são necessárias e porque é que não devemos dar ouvidos a outras teorias. Depois, muito rapidamente, Megatheth, as grandes inovações do futuro, do Clube de Autor, em semana de Web Summit, é um livro precioso. E, por último, Mulheres na Ciência, da Ciência Viva, para comemorar os 20 anos também da Unidade de Ciência Viva. Miguel Gonçalves, muito obrigada. Muito obrigado. Fazemos agora um curto intervalo, já a seguir estamos de volta para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Até já.